Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre as epístolas de Paulo. Vamos entender um pouco mais sobre a personalidade desse grande apóstolo, o que ele escreveu nas suas cartas e quais são os principais ensinamentos encontrados, especialmente nas cartas aos Romanos e aos Coríntios. Paulo foi uma personalidade muito marcante do cristianismo primitivo. Os relatos dos Atos dos Apóstolos e suas próprias cartas mostram alguém de personalidade intensa, apaixonada e extremamente dedicado a um ideal. Antes de se tornar um dos maiores divulgadores do cristianismo, Paulo perseguia aqueles que consideravam inimigos da sua fé. Depois da sua transformação e seu encontro com Cristo, ele passou a dedicar toda a sua energia à divulgação do Evangelho. Ele era um homem de grande inteligência, de um raciocínio lógico incrível, fora do comum, mas ao mesmo tempo tinha um coração muito sensível e ele demonstrava um carinho muito profundo pelas comunidades cristãs que ele mesmo ajudou a formar. Ele enfrentou situações extremas de cansaço, perseguições, privações, perigos, cansaços, viagens em prol do seu ideal, né? E é justamente nesse contexto que surgiram as suas epístolas. As cartas de Paulo não devem ser entendidas simplesmente como tratados teológicos escritos de maneira sistemática. Eles surgiram principalmente para responder a situações concretas das comunidades cristãs, porque como ele viajava muito, ele não tinha tempo, ele não podia estar presente em todas as igrejas que havia ajudado a formar. Por isso, quando surgiam dúvidas, conflitos ou necessidades, os irmãos enviavam mensagens pedindo a sua orientação. E segundo a tradição apresentada por Emmanuel em Paulo e Estevão, Paulo teria recebido inspiração para utilizar as cartas como um instrumento de evangelização. Em vez de tentar estar presente em todos os lugares, ele poderia transmitir as suas orientações por meio da palavra escrita e deixou um legado para a gente até hoje. Tradicionalmente, o Novo Testamento reúne 14 epístolas atribuídas a Paulo. Entre elas, Romanos, as duas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas aos Tessalonicenses, as duas a Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Muita coisa. Independente das discussões históricas acerca da autoria dessas epístolas, a gente precisa focar mesmo na mensagem, né? E o conjunto delas apresenta uma mensagem principal, que é a do Cristo morto e ressuscitado e a transformação da vida por meio da fé, da vivência e do Evangelho. Vamos começar pela Epístola aos Romanos. Romanos foi escrita quando Paulo estava em Corinto, provavelmente no inverno, entre os anos 55 e 56. Paulo ainda não havia estado em Roma e também não havia fundado aquela comunidade. A igreja de Roma era formada por cristãos de origem judaica e também por gentios convertidos. E justamente essa diversidade provocava conflito. Havia diferenças relacionadas aos costumes judaicos, à idolatria e aos hábitos que alguns convertidos vindos do mundo pagão ainda mantinham. Paulo procura mostrar que o cristianismo não deveria ser uma disputa entre judeus e gentios. O essencial era compreender a justiça de Deus e a importância da fé. Uma das ideias mais conhecidas de Romanos aparece quando Paulo afirma: o justo viverá pela fé. Mas o que significa viver pela fé? Não significa simplesmente participar de cerimônias religiosas ou seguir determinadas práticas exteriores. A ideia apresentada no texto é muito mais profunda. Viver pela fé significa ser fiel a Deus na própria maneira de viver, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Paulo também destaca que a justiça de Deus considera as nossas ações. Não basta conhecer a lei ou falar sobre ela.
é necessário colocá-la em prática. Em outras palavras, não adianta ensinar o bem, aos outros e não procurar vivê-lo. Outro ponto importante de Romanos é a ideia de que todos somos seres em processo de transformação. Paulo reconhece as limitações humanas, mas apresenta a fé em Jesus como um caminho de renovação e aproximação de Deus. Essa fé também conduz à paz. Paulo ensina que mesmo diante das tribulações, podemos desenvolver paciência, experiência e esperança. Portanto, a dificuldade não precisa ser vista apenas como um sofrimento. Ela também pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Nós precisamos ressignificar algumas situações em nossas vidas. E chegamos a uma mensagem muito forte. A vida, segundo o Espírito, produz vida e paz. Para Paulo, aproximar-se de Cristo significa transformar pensamentos, sentimentos e atitudes. Agora, vamos para as epístolas aos Coríntios. Corinto era uma cidade importante. Era movimentada pelo comércio. E por estar em uma região de grande circulação de pessoas, obviamente reunia diferentes costumes, culturas e crenças. A comunidade cristã de Corinto enfrentava muitos problemas. Havia conflitos entre os próprios cristãos, dificuldades relacionadas à moral, práticas herdadas do paganismo, discussões sobre os dons espirituais e até disputas sobre quem teria a maior importância dentro da comunidade. Nem é tão diferente de como é hoje em dia, né? Paulo escreve justamente para orientar esses irmãos. E uma das primeiras mensagens é a necessidade de união e concórdia. Paulo chama a atenção para o fato de que os cristãos não deveriam ficar divididos em grupos que diziam seguir Paulo, Apolo ou outro pregador. A mensagem é simples. O centro não é o mensageiro, o centro é Cristo. Paulo usa uma comparação muito interessante. Um planta e outro rega, mas é Deus quem proporciona o crescimento. Então, independente dos costumes e das crenças, Deus quem proporciona o crescimento. Essa ideia continua muito atual. Cada pessoa pode colaborar de uma maneira diferente, mas ninguém deve transformar a sua tarefa em motivo de orgulho ou competição ou questão de dizer quem é o certo e quem é o errado. Outro ensinamento importante é a responsabilidade moral. Paulo não separa a fé da conduta. Ser cristão não significa apenas acreditar em Jesus, mas procura transformar a própria maneira de viver. Ele também orienta os cristãos a não se deixarem dominar pela idolatria e pelos costumes que entravam em conflito com a nova vida que estava buscando. Mas, ao mesmo tempo, Paulo apresenta um princípio muito importante. O conhecimento sozinho não é suficiente. O amor é fundamental. Então, nós temos muito o que aprender uns com os outros. As diferentes fés, diferentes maneiras de pensar podem contribuir para um bem maior, que é o amor, né? E isso nos leva a um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, que é o capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, conhecido como o hino à caridade. Paulo afirma que alguém pode ter conhecimento, fé, capacidade de falar, dons espirituais e até realizar grandes obras, mas se não tiver caridade, tudo isso perde seu verdadeiro significado, né? Fora da caridade não há salvação. A caridade para Paulo é paciente, bondosa, não é invejosa, não procura apenas os próprios interesses, não se alegra com a injustiça e permanece firme diante das dificuldades. E ele conclui com uma ideia fundamental. Permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Esse ensinamento resume muito da proposta cristã. Não basta desenvolver capacidades espirituais ou intelectuais, é preciso desenvolver o amor. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo também fala sobre os chamados dons do Espírito, ou carismas. Ele explica que existem diferentes dons e diferentes formas de servir, mas a fonte é a mesma. Alguns possuem determinados talentos, outros possuem capacidades diferentes. O importante é compreender que esses dons devem ser utilizados para o bem e para o benefício coletivo.
e não como motivo de superioridade pessoal. Na segunda epístola aos Coríntios encontramos outro aspecto muito bonito, o testemunho pessoal de Paulo diante das dificuldades. Ele fala sobre as tribulações enfrentadas na divulgação do cristianismo. Mesmo perseguido e cansado, procura não desanimar. Uma imagem muito marcante aparece quando ele compara o ser humano a um vaso de barro que carrega um tesouro. A ideia de que somos frágeis, limitados e sujeitos às dificuldades, mas podemos carregar dentro de nós algo muito maior, a mensagem espiritual de Cristo. Paulo também ensina que o sofrimento não deve destruir nossa esperança. O exterior pode se desgastar, mas o interior pode ser renovado. Então, uma mensagem de esperança da gente buscar a nossa força interior. Todos nós temos centelhas divinas plantadas em nosso coração. E buscar espalhar de alguma forma a mensagem de Jesus Cristo de diferentes formas. Cada um tem seus dons, seus talentos. Às vezes não é preciso de falar nada, apenas uma atitude, né, de bondade já vai, muitas das vezes, contribuir bem mais do que até mesmo palavras, né? Essa é uma mensagem extremamente importante para os momentos difíceis. As circunstâncias externas são passageiras, enquanto os valores espirituais possuem uma dimensão permanente. Nós podemos levar essa mensagem na nossa vida, no nosso dia a dia, de diferentes formas, né? Por isso, Paulo incentiva o bom ânimo e a confiança em Deus. Ele também alerta os cristãos contra os falsos profetas e contra aqueles que poderiam distorcer a mensagem de Cristo. A preocupação é preservar a essência do Evangelho, evitando que interesses pessoais, ideias estranhas ou disputas de poder contaminassem a mensagem cristã. Então, essa parte das epístolas de Paulo, assim como muitas, né, talvez até todas do Evangelho, são muito atuais. Então, vale muito a pena a gente fazer a leitura e trazer para o nosso dia a dia. E olhando para todo esse conjunto de ensinamentos, podemos perceber que existe uma ligação muito forte entre Romanos e Coríntios. Em Romanos, Paulo destaca a fé, a justiça de Deus, a transformação interior e a vida segundo o Espírito. Em Coríntios, ele enfatiza a união, responsabilidade moral, uso do equilíbrio dos dons espirituais, a perseverança diante das dificuldades e, acima de tudo, a caridade. No fundo, essas mensagens apontam para uma mesma direção. A fé precisa transformar a vida. Não basta acreditar em Cristo, é necessário procurar viver de acordo com os seus ensinamentos. As epístolas de Paulo nasceram em um contexto concreto de dificuldades entre as comunidades cristãs dos primeiros séculos, mas elas permanecem totalmente atuais, porque abordam questões como orgulho, intolerância, dificuldades morais, disputa, desânimo, necessidade de união e busca por uma vida espiritual verdadeira. Talvez essa seja uma das grandes lições de Paulo. A verdadeira fé não é apenas uma crença que carregamos na mente, mas uma atitude que demonstramos na maneira como vivemos. E entre todas as mensagens que nós podemos encontrar nessas cartas, podemos guardar 3 palavras como síntese: fé, esperança e caridade. A fé para nos manter firmes, a esperança para nos ajudar a seguir adiante e a caridade para transformar a nossa relação com Deus, conosco e com os próximos. Essa é a essência da mensagem de Paulo, que ele procurou transmitir às primeiras comunidades cristãs e que muitos séculos depois a gente lê e se identifica e parece que ele está falando com a gente, parece que essa carta foi feita pra gente, que de certo modo foi, né? A reencarnação tá aí para mostrar isso. Então, muito obrigada e até o próximo estudo.